Pessoal, o segundo conflito entre o supervisor da produção e o PCP é a produção quer constantemente uma programação de produtos que facilitem o seu setup. Então isso aqui é clássico, isso aqui eu canso de ver. E eu, quando eu trabalhava como supervisor de produção, era a mesma coisa, né? Eu brigava constantemente com o planejamento de produção para que eles fizessem aí uma programação, um sequenciamento que era confortável para mim, para que eu gastasse o menos setup possível. E por que eu queria isso, pessoal? Eu queria isso porque realmente o meu tempo de preparação era muito longo, né? Superior aí, bem superior a 2 dígitos em minutos. Então, quando a gente não tem um bom setup, quando a gente não consegue virar rapidamente o setup, a gente faz com que o planejamento, a gente força, a gente briga com o pessoal do planejamento para que realmente as condições da linha sejam preservadas. Mas na verdade você não pode esquecer que você está produzindo para quem? Para o cliente, e ele não quer o que você gosta de fazer, mas ele quer o que é necessário ele montar. E hoje em dia a gente tem muito setup porque a quantidade de fornecimento está cada vez mais diversificada e a quantidade de lotes, de peças dentro do lote está cada vez menor. Então, pessoal, realmente a dica que eu dou para você é que você realmente trabalhe e faça uma jornada constante para reduzir o seu tempo de setup, né? Tem que ter tempo de setup rápido, aprender as técnicas aí de SMED, né? Que a gente chama de Single Minute Exchange Die, é fazer trocas rápidas de ferramenta inferior a 2 dígitos em minutos, ou seja, no máximo em 9 minutos. E realmente melhorar o setup continuamente. Então tem que ser realmente uma jornada. Eu trouxe aqui 2 vídeos para que você entenda um setup ilustrativo na Fórmula Indy na década de 1950 e depois 2 exemplos mais atuais para que você perceba que muitas vezes você está em uma dessas 2 condições. Depois deixa aí nos comentários se você ainda está próximo a como a Fórmula Indy lá em 1950 fazia setup, ou você está em tempos mais modernos, tendo um setup mais rápido, sendo mais flexível, atendendo às necessidades do planejamento. Então eu vou soltar aqui 2 vídeos, o áudio está bem baixo, eu vou narrando para você algumas situações, mas só de ver essas imagens você vai entender e fazer principalmente uma analogia com o que você tem hoje na produção. Então vamos lá, pessoal. Aqui é o primeiro vídeo que eu gostaria de mostrar para você. É um vídeo em relação aí a Indianápolis na década de 50. Então você pode ver aí que o piloto já chegou, tá aí os mecânicos brigando aí com as rodas para que solte aí os parafusos e o tempo está correndo, tá certo? Um outro vem tentar aí fazer o abastecimento, aqui está ali a gasolina, você vê o mecânico substituindo, o outro dando um copo de água para ele, aquele que abasteceu já está fechando o tanque. E o tempo de setup está correndo. Ele está limpando ali algumas coisas, fazendo algumas limpezas e o tempo correndo. Então você percebe aqui que já tem quase 1 minuto de troca de pneu. Agora um outro pneu dianteiro está sendo trocado. O mecânico está colocando as rodas e o tempo cruzando. Está limpando aí a viseira do piloto. E aí 1 minuto e 16, mais ou menos 1 minuto e 17, o piloto acaba saindo. E aí 2013 já melhorou bastante, mas Melbourne 2013. Então você vê aí a equipe da McLaren, se eu não me engano é o Michael Schumacher, vai encostar. O outro setup, outra troca de pneu foi 1 minuto e 16. Vamos verificar quanto tempo aí demora aí para esse carro entrar. Então, 1 minuto e 48, 40. Então é impressionante, né? É impressionante aí o que uma equipe bem preparada pode fazer em relação à troca de ferramenta. Então é isso, pessoal.
Esse é sempre o exemplo mais didático que a gente tem. Eu vou mostrar um outro que a gente pode ter como exemplo já com uma motocicleta, mas muito parecido com o exemplo anterior. Tá todo mundo pronto. Tá todo mundo pronto para fazer aí a troca de pneu. Nesse caso, ainda o piloto ainda saiu da moto, recebeu o go ahead e vai embora, então uma quantidade de tempo realmente muito pequena e faz com que faça a diferença na vitória. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Nós precisamos trabalhar cada vez mais com um tempo de setup pequeno, um tempo de setup reduzido, para que a gente consiga ter os benefícios de fazer uma virada rápida e não ao contrário. Eu vejo muitas vezes uma choradeira, e eu falo isso com muito respeito a você que está me escutando, porque eu também era igualzinho, mas uma choradeira muito grande, um conflito muito grande com o PCP, quando na verdade a gente pode e deve trabalhar cada vez mais para reduzir o tempo de setup. É sempre que possível e o PCP conseguir fazer um planejamento que facilite o tempo sem atrapalhar o cliente, sem atrapalhar o cliente final, realmente ele pode e deve fazer isso. Mas a obrigação primária do supervisor de produção para que realmente reduza cada vez mais os seus tempos de preparação. Então tá aí o segundo conflito que a gente acabou de ilustrar, as causas e algumas dicas para que esse tipo de conflito seja minimizado, seja solucionado.